Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar hoje a aula de ligações químicas, tá? A gente vai entender qual é a necessidade que esses átomos procuram se ligar uns aos outros, tá bom? Então existem algumas regras que precisam ser respeitadas, regras essas que vocês já viram quando a gente estudou lá a distribuição eletrônica, tá? E que a gente vai entender também a necessidade de se fazer essa distribuição eletrônica de forma correta, para que a gente não venha a errar quando for estudar ligações químicas, tá? Então a gente aprendeu lá, lá atrás, alguns capítulos atrás, como se faz, essa distribuição eletrônica. Nós vimos que os átomos possuem uma quantidade certa de elétrons e que esses elétrons eles ficam orbitando o núcleo do átomo, correto? Bom, esses elétrons que orbitam, eles respeitam algumas quantidades, dependendo da camada. Então a gente viu lá, que são a camada K, L, M, N, O, P e Q, correto? Então a gente viu que a distribuição desses elétrons são 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E continuando a respeitar, tá, essas regras, a gente faz, primeiro ponto, a distribuição eletrônica desses átomos. Então eu fiz aqui um exemplo bem prático disso aí que a gente precisa iniciar, tá? Mas primeiro, por que? Coloquei aqui, ó, iniciando com uma pergunta: por que os átomos eles se unem, A gente tem lá a fórmula da água, H2O. Por que não é H apenas? Por que não é O apenas? Então a gente vai ver essa necessidade. Por que alguns átomos eles se unem? Bom, coloquei aqui, ó, o que todo átomo quer ter é 8 elétrons na camada de valência. Lembrando, camada de valência é aquela última camada, A última camada na distribuição eletrônica. Quem é que tem 8 elétrons naturalmente, de forma isolada, O elemento químico isolado na natureza. Quem é que consegue ter esses 8 elétrons na camada de valência? Apenas os gases nobres. Daí, essa classificação, essa nomenclatura para eles. Eles são nobres porque eles possuem 8 elétrons na última camada. Tá legal? Então a gente quer o quê? Eu, como um átomo qualquer, quero ter nobreza, eu quero ter 8 elétrons na última camada. E eu só encontrei uma forma disso acontecer, me unindo a outro átomo, tá? Então isso ocorre de forma até natural, tá? De forma espontânea na natureza, a gente consegue enxergar isso. E aí o que esse átomo quis, na verdade, era ter 8 elétrons na camada de valência. Então eu peguei aqui dois átomos muito próximos dos nossos estudos, tá? Que é o cloro, Cl17, número atômico 17, E aí eu fiz a distribuição eletrônica dele. Camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 7 elétrons. 2, 8, 10, com mais 7, 17. É o número atômico, é o número de elétrons desse átomo. Fiz a mesma coisa aqui com o sódio, tá? Na11. Camada K, 2, camada L, 8, camada M, 1. Bom, a gente vê o que? Diferenças na última camada. O cloro ele não é nobre porque ele tem 7 elétrons na última camada. Ele não é nobre. O sódio não é nobre porque ele tem 1 elétron na camada de valência, que é a última camada. Não tem 8 elétrons. Então, o que eles vão fazer entre si? Bom, vamos olhar aqui. Eles têm, ambos, quantos elétrons na penúltima camada? Bom, o cloro tem 8 elétrons na penúltima camada. Porém, ele tem 7 na última. O sódio, ele também tem 8 elétrons na penúltima camada. Porém, ele tem 1. Imaginem um cabo de guerra. Um cabo de guerra sendo traçado pelo cloro e pelo sódio. Onde o cloro tenha 7 pessoas puxando de um lado e o sódio tenha apenas uma pessoa puxando do outro lado. Essas pessoas têm o mesmo porte físico. Quem vocês acham que vão ganhar essa cabo de guerra, essa luta aí? Com certeza o cloro, Ele tem 7 do lado dele. Então o que vai ocorrer aqui? O sódio ele vai ceder esse seu elétron para o cloro. E assim o cloro vai ficar com 8 elétrons.
ele vai ceder esse elétron para ele. Então, ele vai ficar com 8 elétrons, tendo que Ares, desculpa pessoal, tendo Ares o quê? De nobreza. E o sódio? Perdeu esse elétron? Perdeu. Porém, ele está o quê? Com ar de nobreza também, ó. Esse um elétron dele não veio para cá? Mas olha só quanto ele ficou agora na última camada. Ficou com 8. Eles estão juntos, tá? Eles fizeram o que a gente conhece como cloreto de sódio, que é o NaCl. Então, o que foi feito aqui? Eles se uniram, fizeram uma substância, né? Isso aqui é uma substância, tá? E agora eles têm ar de nobreza. O Na, quem é o Na? Aqui, ó, ele cedeu um elétron. Se ele cedeu um elétron, ele ficou com carga positiva. Veja bem, 11 é o número atômico, que também é o número de prótons e o número de elétrons. Só que o que ele cedeu aqui para o cloro foi um elétron. Ele continua com 11 prótons. E quantos elétrons ele tem agora? 2 com 8, 10. Então, o sódio tem 10 elétrons e 11 prótons. Isso faz com que ele fique com carga positiva. Então, a gente coloca assim, ó, Na+, porque ele tem um elétron a menos. Logo, fica com carga positiva. Na+. Não coloca o número, professor? Não, porque é apenas um, então apenas o sinal já basta. E aqui, no caso do cloro? O cloro, ó, ele ganhou um elétron. Ele ganhou um elétron vindo do sódio. Ele continua com 17 prótons. E quantos elétrons ele tem agora? 2 com 8, 10. 7 mais 1, 8. 10 com 8, 18. Então, ele ficou com carga negativa. 18 elétrons e 7 prótons. Então, eu coloco aqui no lugar, né? Então, ficou Na+Cl-. Eu estou indicando que o sódio está com carga positiva e o cloro com carga negativa. Tá bom? Vamos ver como ocorre, na verdade, essa transferência de elétrons. Olha aqui, ó. Aqui eu fiz essa passagem de elétrons, né? Isso que eu expliquei aqui, eu desenhei aqui. Então, mas como ocorrem essas ligações? Bom, vejamos. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8 elétrons. Aqui na última camada do sódio, apenas um elétron. O que ele fez? Ele cedeu esse seu elétron para o cloro, do jeito que nós vimos aqui. Agora o cloro está completo. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8 elétrons. E aqui, na terceira camada, que só tinha 7, ele agora tem 8 elétrons. Isso aqui nós chamamos de ligação iônica. Ligação iônica. Tá? Por quê? Porque ele se transformou num íon. Não é isso? A gente viu que o sódio aqui se transformou num íon cátion, porque ele ficou com carga positiva, e o cloro se transformou num íon ânion, porque ele ficou com carga negativa. Tá legal? Vamos ver no próximo quadro mais algumas informações importantes e algumas dicas. Tá legal?